Oi, gente, tudo bem, crianças? Bem-vindos, bem-vindas. Professora Delma já chegou animada para mais uma aula. Quero vocês aí do outro lado também animados e participando. Vamos lá? Começar a nossa aula, vamos? Bom, em uma corrida de carrinhos, como você descreveria a chegada do seu carrinho favorito? Ele foi o primeiro, o segundo ou o terceiro, hein? Vamos pensar aqui como que a gente faz para descrever isso. Bom, imagine a seguinte situação. Foi feita uma corrida de carrinhos e você tem aquele favorito. Até apostou uma graninha aí com o coleguinha, não é mesmo? E aí, esse carrinho que você queria muito que ganhasse, ele chegou em primeiro, segundo ou terceiro lugar? Sério? Ele chegou em primeiro? Que legal! Sabia o que é essa classificação aí? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Tem um nome quando a gente utiliza esses números? Sabia? Bom, são os números ordinais, que indicam ordem, né? Quando eu falo, você é o primeiro da fila, então eu estou falando aí de número ordinal, ele está indicando ordem. Nessa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos falar dos números ordinais, que estão presentes aí no nosso dia a dia. Vamos para o desafio? Vamos lá. Identificar, ler e utilizar os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, em diferentes contextos, compreendendo sua função de indicar ordem ou posição, né? Então, quando a gente fala de números, né, ordinais, nós estamos falando aí dessa organização, né, desse posicionamento do carrinho, né, da história que a gente conversou agora há pouco. Então, os números ordinais, eles servem para isso, né? Para colocar a ordem, organizar a bagunça, né? Se a professora falar assim, sai você primeiro, você pode sair para o recreio. Você então vai lá, né? O outro é o segundo, o outro é o terceiro, né? Isso vai organizar a situação, né? Não vai ter bagunça desse jeito, né? Então, o número ordinal ele serve para isso, para nos ajudar a organizar. Vamos entender um pouco melhor esse assunto, então. Números ordinais. Quando estamos em uma fila, como sabemos quem é o primeiro, o segundo ou o terceiro? Ou em uma corrida, como identificamos quem chegou na frente, quem veio depois? Eles servem para indicar a ordem ou a posição de algo ou alguém em uma sequência. Por exemplo, se você é o primeiro a chegar na escola, significa que ninguém chegou antes de você. Se seu time está em segundo lugar no campeonato, quer dizer que há um time na frente dele. Eles são importantes para organizar as coisas, saber a posição de cada um. Então, aí eu trouxe algumas ideias, né? Alguns exemplos que a gente utiliza esse número ordinal. Quando a gente fala de time, né? Eu vou até deixar quieto, não vou nem falar para vocês para que time eu torço, porque senão eu vou passar vergonha, né? Porque meu time não tá legal. Se eu falo assim, o meu time está em primeiro lugar, o que significa? Não tem nenhum antes dele, né? Se ele está em segundo, tem o primeiro ali, não é isso? Complicou? Ficou complicado? Não, gente, não preocupa não. Vamos fazer atividade que a gente vai entender isso direitinho agora. Vamos lá? Então, olha só. Na atividade de hoje eu tenho essa seguinte proposta. Qual é a cor da camisa da criança que está em primeiro lugar? Nós vamos observar aqui a imagem, né? Percebemos que aqui tem o número 2, indicando a segunda posição, a primeira posição e a terceira. A pergunta é, qual a cor da camisa da criança que está em primeiro lugar? Azul, vermelho ou amarelo? E aí, galerinha? Qual é a cor da camisa da criança que está em primeiro lugar? Vamos lá? É vermelho. Ela está aqui, ó. Número 1, primeiro, né? Então, vermelho indica a criança, né? Que está aí no primeiro lugar, né? A camiseta dela é vermelha, tá? Vamos para a próxima. Próxima atividade. Próxima atividade. Em que posição está a criança com o chapéu verde? Vamos achar essa criança, né? Então tá aqui, olha só. Ele tá com um bonezinho verde aqui. Em que lugar essa criança tá? Qual é a posição dessa criança na fila?
É quinto lugar, segundo lugar ou sétimo? Bom, a gente observa que na frente dela tem uma criança. Essa é primeiro. Ou seja, a outra, então, está em segundo lugar, né? É a criança de boné verde, né? Ela está em segundo lugar, ok? E assim a gente consegue identificar a posição dessa criança. A outra atividade e última aí, qual carrinho está em terceiro lugar? E aí, galerinha? É o amarelo, o verde ou o rosa, hein? Vamos lá? Olhando aí a imagem, vocês podem observar qual é o carrinho que está em terceiro lugar. E aí, turminha? Primeiro, segundo, terceiro, né? Então, o que está em terceiro lugar é o carrinho amarelo, né? Então, o carrinho amarelo está em terceiro lugar. E assim a gente consegue saber qual é a identificação e a posição, né, desse carrinho aí nessa corrida. O que nós aprendemos hoje? Falamos sobre o que nessa aula? Falamos dos números ordinais e eles servem para nos ajudar a organizar e entender a ordem ou a posição das coisas. Pense neles como os números da fila ou os números da colocação. E assim vai ficar fácil, né, de compreender. Foi bom estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula. Aguardo todos na próxima. Mas não esquece o combinado. Curtir a aula, compartilhar com os coleguinhas e ativar o sininho. Tchau!